Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marlene Quadros e estamos aqui para mais uma videoaula de arte. Hoje nós vamos estudar o grupo 8, na página 172, falaremos um pouco sobre desenho industrial. Vamos lá então. O surgimento do desenho industrial. Antes da Revolução Industrial, entre os anos de 1760 e 1840, grande parte dos produtos, como móveis, talheres, utensílios domésticos, por exemplo, era projetada, desenhada e produzida por artesãos. O desenho ou o estilo do objeto, além de sua função, estava relacionado ao estilo e à habilidade do artesão. Artesão é aquele profissional que confecciona produtos por meio de um processo manual, mesmo que seja com o auxílio de algumas ferramentas. O artesão é aquela pessoa que confecciona o objeto um por um, mesmo que ele faça vários, é um de cada vez, porque são feitos realmente manualmente. Mesmo que ele que ele tenha o auxílio de ferramentas, é considerado um produto artesanal. Por exemplo, uma costureira que faz aí peças de roupa, faz um vestido ou faz uma bermuda, ela utiliza daquela máquina para que ela possa criar aquela roupa, mas é considerado como sendo um produto artesanal. Aí, com o surgimento da industrialização, iniciou-se a produção em série, em larga escala, com a preocupação de se produzirem os produtos da maneira como faziam os artesãos, só que com mais agilidade e em maior quantidade. Porque na indústria nós sabemos que tem várias máquinas, trabalhando, e aí essas máquinas têm condições, têm possibilidade de fazer vários objetos, vários utensílios, em uma tiragem. Surgiu daí a necessidade de se elaborarem desenhos de máquinas e produtos muito mais precisos e complexos. A esses desenhos deu-se o nome de desenho industrial ou design industrial. Porque mesmo que esses produtos fossem tirados a partir da máquina, eles também tinham a necessidade de uma criação, de um projeto. Precisavam de um desenho em como seria esse objeto, que tipo de material seria utilizado na confecção dele, como ele funcionaria. Então, precisaria de uma pessoa que soubesse fazer essa parte da produção. Em um primeiro momento, os pioneiros do desenho industrial foram os próprios artesãos. Antes desenhavam e produziam manualmente. Aí eles passaram a desenhar as formas dos objetos para serem produzidos nas indústrias, definindo a função e o estilo desses produtos por meio das características e das propriedades dos materiais usados e das possibilidades de serem produzidos em série. Então, lá no primeiro instante, quando começou a industrialização, o próprio artesão, de acordo com aquilo que ele produzia, ele foi chamado a fazer parte desse trabalho, porque ele já tinha toda a ideia daquele produto. Então ele mesmo fazia parte daquilo, ele fazia parte do seu desenho, da sua projeção, do material que seria utilizado ali na industrialização. Então ele também estava dentro de todo esse esquema industrial. A partir então, quando foi se aprimorando todo esse tipo de trabalho, com o interesse das indústrias em reduzir custos e aumentar a produção, esse artesão foi substituído pelo desenhista industrial ou pelo designer.
profissões que começavam a surgir no século XIX. Esses profissionais, então, passaram a projetar os produtos para serem fabricados em larga escala, aumentar mais ainda o ritmo de produção desses objetos. Nessas profissões, o rigor e a forma são indispensáveis. O desenhista deve entender de formas, de medidas, de proporções, de escalas de materiais e de processos de fabricação, para que quando o produto for fabricado funcione corretamente. Então ele tem que entender de todo o esquema, né, desse produto. Ele não pode simplesmente fazer um desenho que seja bacana, que seja legal. Ele tem que entender das medidas, das proporções, do material que vai ser fabricado esse produto, como é que ele vai funcionar a partir do momento que ele esteja pronto, porque tudo tem que correr e funcionar perfeitamente. Atualmente, o design se manifesta em quase todos os produtos que nós utilizamos e consumimos. Automóveis, telefones, computadores, móveis, eletrodomésticos, dentre outros tantos que nós temos por aí no nosso mercado. E acompanham a evolução industrial e a evolução tecnológica. Tem que mudar o formato, tem que mudar materiais, ele tem que acompanhar toda a evolução do mercado. Aqui nós trouxemos para vocês têm aí na apostila também, a evolução do design do telefone ao longo do tempo. E é muito interessante observar toda essa evolução, né? Nós percebemos o quanto que ele mudou de quando foi inventado lá no final do século XIX, início do século XX, como ele era, né? E como ele foi sendo aperfeiçoado, melhorado, né, em suas funções, não apenas na questão estética, mas em como era o funcionamento desse aparelho. Aqui então nós temos um telefone de disco por volta da década de 1920. Olha como ele era. Depois ele teve um aprimoramento aí, né? Que ele passou a ser assim, para colocar ali no ouvido e falar, por volta da década de 1930. Aí, por volta da década de 1940, ele já teve uma nova forma, um novo formato, né? Bem diferente do anterior. Depois nós já tivemos o modelo, por volta da década de 1960, aquele que já era com teclas. Aí surgiu, na década de 1980, o telefone sem fio. E agora, né, mais recente, os telefones celulares. Aqui nós temos alguns dos modelos mais antigos dos telefones celulares. E aqui nós temos já um formato bem mais moderno, bem mais o que nós já utilizamos, que é o smartphone. É muito interessante a gente ver e apreciar a evolução dos objetos. É bem bacana tudo isso, porque aí nós percebemos, não é? O tanto que teve de evolução antes de chegar a isso que nós conhecemos hoje. Vamos aos exercícios. Lá na página 177, nós teremos duas atividades para fazer. Primeiro, o Ative a Memória, que é aquele exercício onde tem o questionamento e vocês farão a escolha pela alternativa correta. Aí nós teremos o exercício de número 2, Diversão à Vista. Esse Diversão à Vista, aí na apostila vocês já têm o que vocês farão, como vocês trabalharão nessa atividade. Vocês têm 2 canecas. É uma ilustração, é uma foto de 2 canecas, onde vocês farão desenhos, né, nessas canecas. Eu vou até mostrar para vocês como elas estão aqui na minha atividade, que eu já tenho aqui a resposta, então vou dar uma escondida. Olha aqui. Tá dando para ver, né, direitinho. Então, vocês têm 2 canecas e elas estão sem nada.
E aí vocês poderão fazer uma ornamentação como se vocês fossem os profissionais, os desenhistas, os designers. Vocês podem fazer qualquer tipo de interferência nelas, pode ser de colagem, pode ser de canetinha, pode ser de lápis de cor, de giz de cera, o que vocês quiserem, ok? Podem modificar o cabo da caneca, criem à vontade, certo? Essas tarefas deverão ser entregues até o dia 21 de setembro. Como nós sempre pedimos, identificar a folha da tarefa, fotografar e enviar para o e-mail marlenefgquadros@gmail.com. Eu espero que vocês curtam muito fazer essa atividade, que ela é muito gostosa e muito bacana. Que vocês fiquem muito bem, um grande beijo e até a nossa próxima aula.